Vamos lá, agora sim, prefeito. Perfeito, prefeito, vamos lá. Prefeito, eu sei que é um momento muito difícil, porque são mais de 100 dias. A gente sabe da dificuldade que está sendo para a prefeitura em termos de arrecadação de impostos. A gente sabe da dificuldade que tem sido para o Estado. A dificuldade para os comerciantes grandes e pequenos. Mas acredito eu que para a gente sobreviver, a gente precisa estar vivo. É bem isso. Acredito que seja bem isso, né? Eu perdi uma pessoa na família, eu sei o quanto essa doença ela é voraz, ela é silenciosa, mas extremamente dolorosa. Como é que tem sido o pai de família Firmino Filho? Eu tenho visto que o senhor tem recebido muitos ataques em redes sociais, né, de todos os lados, por não reabertura, condenando o senhor porque o senhor é que está quebrando o comércio. No que a gente está vendo é que o mundo inteiro está fazendo isso, no isolamento. Como é que o senhor tem reagido diariamente a isso, prefeito? Nós temos buscado tomar as melhores decisões para a imensa maioria da cidade. Nossa responsabilidade é com 860 mil pessoas na busca de preservar vidas, de evitar sofrimento absolutamente desnecessário. Infelizmente, tem uma pequena minoria que desde o começo tem se comportado de forma ativa contra todas as atividades da prefeitura, das ações da prefeitura nessa crise. Acredito que isso tem também um forte viés político, afinal de contas, infelizmente, as eleições foram mantidas nesse ano. Mas em que momento nós estamos hoje? E é importante comunicar isso para a cidade. Nós já estamos, acredito, se fosse um jogo de futebol, nós já estamos no segundo tempo. As estimativas é de que o pico dessa doença foi aí entre o dia 21 e 29 de junho. Muito provavelmente o pico em termos de óbitos na nossa cidade, a estimativa é de que é algo em torno de 24 de junho, isso em termos de óbitos. Se nós tirarmos 19 dias para trás, que é basicamente a infecção, a circulação do vírus na cidade, o pico de infecção da circulação do vírus é em torno do dia 5 de junho. Então, muito próximo do dia 10 de junho, que havia sido previsto naquele modelo do professor Jefferson Leite, da Universidade Federal do Piauí. Então, que momento nós estamos vivendo hoje? Nós temos, por 2 semanas, uma redução pequena, mas já quebrando o crescimento que havia na semana seguinte. Nós tivemos 2 semanas com redução do número de óbitos. Tivemos também 2 semanas com redução na quantidade de pessoas que procuram a rede pública e a rede privada com síndromes gripais. Tivemos também já uma semana, né, com a redução de hospitalização de pessoas sofrendo por síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, e além disso, nós temos também, por 2 semanas já, uma pequena redução na quantidade de óbitos que acontece na cidade de Teresina. Ou seja, existem dados que nos permitem dizer que nós já passamos do pico, agora temos que sair mais rápido desse pico. Então, como é que nós podemos sair mais rápido desse pico? Fazendo um recrudescimento, um fortalecimento das ações de isolamento social. Mas, por outro lado, a gente percebe a população também já bastante ansiosa para retomar suas atividades normais, atividades econômicas. Então, o que nós queremos fazer? Justamente o que é que nós estamos fazendo? Justamente essa pactuação. De um lado, nós estamos fortalecendo o isolamento, especialmente sexta, sábado e domingo, e, por outro lado, nós estamos lentamente retomando as atividades econômicas através de um plano que foi debatido entre prefeitura, governo, entre várias entidades. E esse plano ele é um plano que prevê um retorno faseado, retorno responsável, daqueles setores com maior segurança e com maior capacidade de geração de emprego e renda. Então, iniciamos a primeira fase, a primeira etapa. Na semana passada, infelizmente, meu caro Yeltsin, houve uma certa incompreensão. Quando a gente fala em retomada das atividades econômicas de forma gradual, no qual apenas alguns setores podem retomar, parece que todo mundo achou que poderia voltar do jeito que queria, especialmente no centro. Então, nós tivemos no centro da cidade, veja só, uma aglomeração absolutamente não antecipada. Veja só, a semana passada foi liberado de forma gradual, tanto em termos de funcionamento de horário, quanto em termos de dia de semana, quanto em termos também de força de trabalho, foram liberados os setores da construção civil, da indústria e do material de construção. Nenhum desses 3 setores tem forte presença no centro. Mas quando a gente pega os dados referentes à circulação de automóveis no centro, aumentou
significativamente. Muito. Então, isso se deve, provavelmente, a funcionamento clandestino de comércio. A Guarda Municipal ela reforçou seu trabalho na semana passada e nós estamos tomando essa atitude nessa semana justamente para buscar colocar empecilhos ao funcionamento clandestino de vários comércios no centro da cidade de Teresina. Então, é importante perceber que essa estratégia de retomada da atividade econômica ela é lenta, gradual, e não pode ser feita de uma hora para outra, senão nós vamos ter um recrudescimento, um retorno dessa doença mais uma vez. Prefeito, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de fazer essa pergunta ao senhor e às vezes não tem essa oportunidade. Muita gente pensa o quê? Né? Eu estou dizendo na sua grande maioria. Não, a gente ficou em casa que era o tempo necessário para que tanto a prefeitura quanto o governo do estado pudessem, de alguma forma, preparar a parte de saúde em casos de UTIs, né? No caso dos hospitais, para que se houver o pico, se acontecesse o pico, a gente ter o suporte necessário de médicos, de hospitais. Bom, já deu tempo, a pergunta é, já deu tempo a prefeitura preparar tudo isso? Aí o cara pergunta, e por que a gente não pode voltar imediato para ganhar o nosso dinheiro? Eu não sei se o senhor é muito questionado sobre isso, mas muita gente questiona aqui nas redes sociais sobre esse tema. É importante a gente abordar de forma bem objetiva para quem está assistindo, de uma forma muito fácil que eles entendam isso. Olha, tem dois adversários que estão se enfrentando nesse momento. De um lado, a doença. Essa doença ela já chegou ao seu pico. Então, todo o trabalho que nós tivemos foi fundamental para que esse pico fosse o menor possível e, portanto, tivesse gerado para que nós tivéssemos evitado o caos que aconteceu em outras cidades, para que nós tivéssemos evitado todo o sofrimento que existia em outras cidades, até cidades próximas de Teresina. Ao mesmo tempo, o tempo necessário para que a rede hospitalar pudesse se expandir. E a rede hospitalar se expandiu. Nós tivemos um crescimento mais do que triplicou a quantidade de UTIs públicas na cidade. Aliás, quem aumentou o UTI na cidade foram os poderes públicos, tanto o hospital universitário, quanto os hospitais estaduais, quanto os hospitais municipais. O que nós estamos trabalhando agora, quer dizer, então nós estamos trabalhando agora garantindo uma quantidade de leitos extra para que nós possamos, em qualquer eventualidade, atender a demanda. Agora, dizer que toda essa estratégia foi cumprida. Então, nós aumentamos os leitos lá no Hospital Padre Pedro Bausi, nós aumentamos os leitos lá no HUT, nós estamos com o anexo da João Claudino, lá do HUT, que é a verdadeira segurança para que nós possamos atravessar todo esse processo. Já está ok, né, lá? Que o nosso preparo começou a ser ocupado na semana passada, vários pacientes. Nesse fim de semana teve um pequeno problema elétrico, mas está sendo corrigido, está voltando amanhã. Mas esse hospital, ele na realidade é a grande segurança para todo esse processo. Mas dizer também que esse aumento que houve na rede pública, na realidade, ele é o grande fiador, né, dessa reabertura. Então, é necessário entender que toda a estratégia montada, ela foi bem desenhada e ela foi bem executada. Poderia ter sido melhor em termos de isolamento, poderia ter sido melhor em termos disso e daquilo, mas o fundamental é que a nossa estratégia está dando certo. Agora, nós não podemos subestimar essa doença. É importante perceber isso. Se a gente fizer um processo de reabertura atabalhoado, desordenado, caótico, irresponsável, a doença pode voltar e nós podemos ter um outro pico. E esse outro pico pode gerar mais óbitos, mais sofrimento para a nossa população. Exatamente por isso, para que nós tenhamos o desarme de todo esse processo seja responsável, é que nós temos que obedecer às regras do jogo. Infelizmente, aquelas pessoas que desde o começo estão batalhando contra o isolamento, estão agora querendo fazer o retorno de qualquer jeito. Não pode, tem que ser algo ordenado para que não haja mais sofrimento ainda. A gente tem visto, por exemplo, Timon... Nesses momentos críticos... Timon também fez lockdown, né? Passa a fazer lockdown. É que nós temos que ter... Alô? Alô, estou lhe ouvindo, prefeito. Eu estava comentando aqui que Timon também está tendo lockdown. Alô? O senhor me escuta? Eu estou escutando bem o senhor. Estou ouvindo bem o senhor. O senhor está me escutando agora? Agora melhorou. Melhorou, pronto. Estava comentando agora também que também está tendo lockdown em Timon. As cidades mais próximas estão começando a fazer lockdown, tendo visto, por exemplo, de Goiânia, que abriu e fechou novamente por conta dos altos índices de óbitos que aconteceram depois da reabertura. O nosso temor é esse, por exemplo, eu faço essa pergunta, o governo do estado ela planeja uma reabertura já com datas, por exemplo, aqui
por exemplo, academias, restaurantes, bares, recreativo, dia 8 de setembro. O senhor pretende estar alinhado nesse projeto? Porque a gente sabe que esse projeto não foi feito só a duas mãos, mas a muitas mãos, inclusive parceria da Prefeitura com o governo do Estado. O senhor deve reabrir nesse mesmo tempo, aqui na capital, uma reclamação muito grande, né, da questão dos bares e restaurantes, por conta do sacrifício que tem sido feito também. Bem, o nosso retorno, nossa retomada de crescimento econômico da economia é feita em 4 fases. A primeira fase está em andamento. Na semana passada nós tivemos a indústria, a construção civil e loja de material de construção funcionando ainda com delivery ou takeaway. Na semana que vem, no dia 20, nós teremos a retomada das concessionárias do comércio de veículos, assim como também as lojas de veículos, as lojas de autopeças trabalhando também ainda com delivery e takeaway. Então, nessa semana, nós ainda teremos a publicação da segunda fase. A segunda fase que vai incluir novos setores. Agora, independente da data que está sendo planejada, é fundamental que as pessoas possam respeitar esse faseamento. Por quê? Porque se não houver o respeito e todo mundo quiser voltar ao mesmo tempo, então de que adianta a gente estar falando em faseamento? Então, o que vai acontecer se todo mundo voltar ao mesmo tempo, como está acontecendo, como aconteceu no centro semana passada, é que nós vamos ter que segurar o processo porque esse retorno atabalhoado, ele coloca em risco a todos. De forma bem Então, clara, né, prefeito? De forma bem clara. Nós temos o faseamento, foi feito em parceria com o Estado, foi feito em parceria com os vários setores econômicos. Agora, para que nós possamos colocá-lo em funcionamento, é necessário que se respeite as regras do jogo. O que aconteceu semana passada no centro da cidade foi um desrespeito a esse pacto que foi feito. Então, existe a divisão em 4 fases, cada fase tem 2 etapas, com os vários setores, todos os setores estão contemplados. Essa reabertura ela é feita de 14 em 14 dias, nós temos a entrada de uma nova fase, portanto, no período se nós retomarmos a partir de semana passada, um período de 2 meses, toda a economia já estaria completamente aberta. Agora, para que se faça isso, nós temos que ter respeito às regras do jogo. Meu caro Yelson, nós estamos mais ou menos o seguinte, nós estamos indo para Fortaleza e está descendo a Serra do Ibiapaba. Então, quando você vai descendo a serra, você começa a botar o pé no acelerador e para fazer o carro andar, não dá para ficar o carro parado. É verdade. Agora, ao mesmo tempo, o seu pé está lá no pé da embreagem, por quê? Metido no pé esquerdo na embreagem, porque qualquer emergência você pisa no freio. Da mesma forma, a sua mão que está no guidão, fica olhando assim, qualquer coisa você pega a mão e bota e puxa o freio de mão. Então, esse retorno, ele é um retorno que tem que ser feito com muito cuidado para que nós não cometamos erros. Prefeito. E, eventualmente, a gente tem que pagar muito caro por conta desses erros. De forma bem objetiva, falando assim, bem simples para a população, é o seguinte, o retorno está sendo já feito, já iniciou-se, mas se acontecer, por exemplo, de novo o que aconteceu ontem, na beira do rio ali, ao lado do Yacht Clube, se começarem a acontecer o que acontecia no centro da cidade, isso não volta em setembro, não. A gente tem visto cidades e cidades que voltaram no reinício, não respeitaram e prorrogaram. E só quem vai sofrer somos nós de novo, né? Yeltsin, ontem, na Zona Sul, fizeram a vaquejada. Foi. O guarda municipal foi lá e fechou. Isso, não faz sentido. Nós não saímos da crise. Nós estamos ainda no enfrentamento contra esse vírus. Nós estamos no segunda fase, no segundo tempo do jogo. Agora, é necessário que a gente possa manter a nossa atenção em relação a esse problema, porque se nós não tivermos um comportamento adequado, esse pico ele pode virar um patamar e a gente ficar com esse problema assim por muito tempo ainda. Por mais tempo, né? Então é necessário dizer que esse momento exige uma disciplina nessa estratégia para que ela seja bem sucedida. Eu faço questão de fazer essa pergunta, que eu tenho ouvido muito isso, sabe? Mas o prefeito Firmino não teme prejudicar a parte política da sua gestão numa eleição que chega em dezembro? Isso pode prejudicar de alguma forma? Ele teme isso? E eu repasso essa pergunta ao senhor. Veja bem, o povo Teresina é um povo tão generoso que já me deu a oportunidade de ser prefeito pela 4ª vez. E ao longo desses 4 mandatos, eu sempre busquei, de alguma forma, retribuir essa confiança que a população depositou em mim.
Então, a minha vida pública é junto e misturado com a cidade de Teresina. Então, nesse momento crítico na vida da história de Teresina, eu tenho feito o melhor do que eu posso fazer. Eu, com toda a nossa equipe, nós temos buscado dar o melhor. Temos utilizado todos os dados, nunca foi estudado tanto um tema quanto esse. Temos preparado todos da equipe, temos feito o nosso melhor. E é isso que eu quero fazer. Fazer não aquilo que é politicamente o mais aceitável, mas fazer aquilo que serve para salvar vidas, para preservar a população. Nós não estamos fazendo política nesse momento. O meu compromisso maior é com essa cidade que sempre confiou em mim, fazer o melhor que essa cidade merece. Então, essa questão de política é uma questão menor, vamos deixar isso de lado, não é o momento para isso. O momento é para que a gente possa fazer o melhor para a saúde de 860 mil teresinenses. Então, no meio de uma crise tão grande quanto essa, uma população que sempre acreditou em mim, sempre nos apoiou, eu não poderia ser pequeno e me apequenar. Nós temos que ser grandes, fazer o que é melhor para a cidade, melhor para a população, num momento tão crítico quanto esse. Então, esse é o nosso compromisso. A gente não está fazendo isso por política. Acredito que tem muita gente fazendo política nesse momento, isso é um verdadeiro crime contra a população. Muita gente se utilizando aí de vídeos em WhatsApp, tudo candidato a vereador, tudo candidato a prefeito, tudo candidato a vice-prefeito, sem compromisso com a população. Aliás, começaram isso lá atrás. Eu acho que é um absurdo fazer a eleição esse ano, mas, enfim, querem fazer, vão fazer, transformaram esse ano no ano político. Eu acho que, minha opinião, deveria colocar a eleição do ano que vem e, na realidade, não prorrogar o mandato, colocar um interventor na prefeitura até a eventualidade desta condições para fazer, né? Poderia ser lá em março, Prefeito, abril do ano que vem. O senhor acredita que o pai de família teresinense, o morador de Teresina, você acredita que, por exemplo, o tempo e a ciência irão mostrar para esses pais de família de Teresina, de quem esteve ao lado deles nessa pandemia tão difícil que a gente está passando, de quem teve responsabilidade, de quem apenas usou essa pandemia para se promover politicamente? O pai de família vai dizer assim: rapaz, o Firmino cuidou bem da minha família. Se não fosse a prefeitura de Teresina, teria sido muito pior. Você acha que isso, num determinado tempo, vai acontecer na cabeça do pai de família? Eu acredito que isso já está acontecendo, já está acontecendo há muito tempo. Eu tenho andado em contato com muitas das nossas lideranças, pela cidade afora. O contato hoje é muito mais virtual do que presencial. Nós temos feito pesquisas e é impressionante como a aprovação para as atitudes da prefeitura é muito grande. Acredito que poucas ações da prefeitura foram tão aprovadas, e olha que eu estou na prefeitura já há algum tempo, poucas ações da prefeitura foram tão aprovadas quanto essa. Mais de 60% considera as ações da prefeitura ótimas e boas. Isso para qualquer ação pública, isso é muita aprovação. É então, muita. Na verdade, uma minoria barulhenta que se opõe a tudo que a prefeitura faz, tudo. Desde o começo, não é agora não. Uma minoria que desde o começo trabalhou contra essa estratégia que nós adotamos. Trabalhou contra tudo que vinha do poder público, quer seja municipal, estadual, qualquer coisa do tipo. Uma minoria que se organizou, que fez um trabalho fantástico de oposição nas mídias sociais, e ela é barulhenta, mas ela não passa de uma minoria. A maioria da população sabe da gravidade do problema, a maioria da população é solidária com as mais de 500 pessoas que já faleceram em Teresina, a maioria das pessoas querem, de fato, que o poder público proteja a população e sabe que nós estamos não apenas com a estratégia correta de isolamento, de busca, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aumentando de forma sensível toda a rede de assistência à saúde. Colocamos 26 unidades básicas focadas exclusivamente nas síndromes gripais para atender a Covid-19. Colocamos ao Hospital Padre Pedro Balsos, que tem já mais de 60 pessoas lá, com um total de 80 pessoas. Transformamos o HUT, colocamos mais 50 UTIs no HUT, outros tantas enfermarias que foram colocadas lá, toda a nossa rede mobilizada. Nós estamos colocando ela já à disposição o Hospital João Claudino, que vai ser 60 leitos. Esses 60 leitos são fundamentais. São suporte, né? Essa transição. É a retaguarda, a segurança desse processo. E, além disso, é importante dizer, o pico do Estado ainda não chegou. Então, Teresina tem que também estar preparada para receber a pancada que vem nas próximas semanas do interior do Estado. Por quê? Primeiro o pico na capital e depois das cidades médias
do restante do interior do estado do Piauí. Então, bom... eu não tenho a menor dúvida, meu caro Yeltsin, que muitas vezes as pessoas se deixam iludir com essas mídias sociais que fazem muito barulho, mas que não refletem a opinião da população como um todo. A população sabe que o poder público tem sido solidário, que a luta do poder público é para preservar vidas, e que isso tem que ficar bastante claro. E a população, eu acredito, que sabe disso. Agora, importante... Tem uma pequena minoria que importante só ter falado isso. Foi importante só ter falado isso de forma bem franca, bem aberta. Me chamou muita atenção. É verdade, a maioria das pessoas que a gente vê em rede social, gritando, falando, né, espalhando vídeos, eles serão pré-candidatos, serão candidatos a vereadores e alguns candidatos a prefeito. Né? Isso é bem marcante, né? Olha, quando você vê um grupo de WhatsApp, tem lá uma pessoa falando muito, tem postando vídeo e tal, fazendo pose, fazendo crítica, esqueça, candidato a vereador, fazendo campanha e se aproveitando, o que é um verdadeiro crime, das mortes, se aproveitando dessa crise, do sofrimento das pessoas, sofrimento tanto de quem está sofrendo com a doença, também com o sofrimento de quem está passando dificuldades econômicas e financeiras, e se aproveitando disso para tirar proveito. Isso precisa ficar claro, quer dizer, a gente está vivendo um momento muito ruim. Muitas pessoas, ao invés de se engrandecer, se enlarguecer, fazer aquilo que é melhor para o interesse público, essas pessoas se apequenam e se comportam de forma pequena para buscar usufruir de algum benefício presente ou futuro. Então, é necessário que a gente possa ter consciência sobre esse momento. Então, esse chamamento para vamos acabar com essa politicagem. Não é momento de politicagem, é momento de pensar grande, uma estratégia única entre as instituições e entre as instituições Perfeito. E a população como um todo. Se nós tivermos essa coerência, essa unidade, nós poderemos resolver esse problema muito mais rápido e mais cedo. Aliás, se essa unidade tivesse sido construída ao longo do tempo e se essa oposição ruidosa e descomprometida não tivesse feito o trabalho dela, talvez nós já estivéssemos em um momento completamente diferente. Então, quem teve compromisso com a vida fomos nós. Quem teve compromisso em preservar a vida fomos nós. Infelizmente, teve uma minoria ruidosa que trabalhou sempre para tudo dar errado. Trabalhou sempre contra o isolamento. Trabalhou sempre para que tudo que o poder público, quer seja estadual, quer seja municipal, que o poder pudesse desse errado. Houve uma orquestração, uma campanha contra, e continua a existir. Isso atrapalhou muito, né, prefeito? Isso atrapalhou muito. Continua a atrapalhar. É verdade. É necessário que se diga isso. Infelizmente, essas pessoas que politizaram esse processo, aqui na cidade de Teresina, eles contribuíram para muito do sofrimento que nós ainda estamos tendo. Foram absolutamente irresponsáveis e descompromissados com a saúde da população. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. O que eu estou fazendo aqui não é o melhor para ganhar voto, não. Estou fazendo aqui porque eu tenho responsabilidade com a população que sempre acreditou que por 4 vezes não deu a oportunidade de ser prefeito. Eu tenho a obrigação de fazer o que é melhor para a saúde da nossa população. E vou continuar até fazer até o final. Doa quem doer. Não temos medo desse enfrentamento contra quem não tem compromisso com a cidade de Teresina, quem não tem compromisso com os pobres dessa cidade, quem não tem compromisso com as comunidades, com os bairros da nossa Teresina. Essa coisa precisa ficar clara. Muito duro e acho que é muito correto o que o senhor falou, viu, prefeito? Eu disse e volto a dizer, o tempo e a ciência vão mostrar para a população de Teresina quem esteve do lado de quem cuidou das vidas, ou quem promoveu mortes. A verdade é essa. Prefeito, para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. A gente sabe que a crise financeira não só chega na minha casa, na casa do Brito Júnior, está chegando na prefeitura também. Né? A gente sabe que a prefeitura está arrecadando menos, como o governo está arrecadando menos. Eu pergunto ao senhor, eu era muito cobrado aqui, muito pediam, o pessoal do departamento de transportes das escolas da prefeitura, e essa semana foi pago a eles, estão muito felizes, conseguiram colocar suas dívidas em dia, enfim, os pagamentos que tinham que fazer. E eu pergunto ao senhor, há risco de atrasos de salários e quando as escolas poderão voltar, tanto particulares quanto públicas? E a prefeitura, da mesma forma que todo comércio, que todo empreendimento particular, também está sofrendo. Esse é o nosso último ano na prefeitura. Nós, ano passado, investimos 250 milhões de reais. Esse ano, nós íamos investir na cidade mais 300 milhões de reais. Um recorde absoluto em termos de investimento. Nós tínhamos uma ponte para entregar,
nós tínhamos viadutos para entregar, nós tínhamos avenidas para entregar, muito asfalto para fazer, muito calçamento. Nunca um ano de maior investimento. Aliás, no ano passado foi, e esse ano a gente ia bater um novo recorde de investimento. Quer dizer, nós íamos sair da prefeitura entregando a prefeitura e até para o próximo prefeito a maior onda de investimento de toda a nossa história. Então, a prefeitura está sofrendo, porque perdeu a arrecadação, sem dúvida nenhuma, mas a prefeitura está lutando para quê? Manter os seus compromissos básicos, e nossa prioridade é maior com o servidor, vamos honrar esse compromisso com o servidor, e agora vamos retomar lentamente. Junto com a construção civil, a prefeitura também está lentamente retomando a sua atividade. Semana passada, nós retomamos os gastos, os investimentos com asfaltamento, como, por exemplo, voltamos a dar sequência ao asfaltamento do Promorá. Na próxima semana, e dentro desse retomada da construção civil também, as outras obras com recursos... Falhou um pouquinho lá? Essa retomada, já os recursos, os investimentos com recursos próprios só serão retomados a partir do mês de agosto. Mas, enfim, dizer que todos perdemos, todos sofremos. As escolas, mas o fundamental é que... As escolas que eu perguntei ao senhor. O planejamento para as escolas, ele está sendo feito. A ideia... O senhor tem uma ideia, mais ou menos? As escolas serão os últimos... As escolas serão as últimas a serem retomadas. Provavelmente aí em torno de 1º de setembro, um pouco antes ou um pouco depois. Mas é o setor que vai ter que ser bastante repensado na sua operação, porque existe um contato muito grande entre as crianças entre si e as crianças... Academias, prefeito. Academias em Teresina. Só, todos esses setores são os últimos? Eu não saberia lhe responder precisamente, mas as academias estão dentro desse processo de faseamento e nós deveremos, né, ter a publicação da segunda fase agora. Acredito que as academias não devem ficar na segunda fase, mas provavelmente as atividades de educação física, de atividades físicas em ambientes abertos, elas devem estar já na segunda fase. Inclusive, eu tenho visto que muitas academias aqui em Teresina já estão extremamente preparadas para a reabertura, seguindo os protocolos, por exemplo, que São Paulo tem adotado, que o Rio tem adotado, alguns países, inclusive, adotado. A gente, já que não é uma capital de praia, né, as pessoas gostam que a gente tenha essa característica, né, de se preocuparem com o corpo, a mente. Meu caro Yeltsin, tem uma notícia boa que eu acho que poucas pessoas estão notando. Veja bem, essa retomada econômica, eu acho que ela vai ser muito mais rápida do que se está pensando. Por que disso? Por quê? Os números são mais ou menos os seguintes. Uma das medidas compensatórias do governo federal foi o auxílio emergencial. Isso. O auxílio emergencial, ele injeta a cada etapa, a cada mês, 1 bilhão e 200 milhões de reais. O governo federal aprovou inicialmente 3 meses e agora aprovou mais 5. Então, nós teremos 5 prestações do auxílio emergencial. Então, o estado do Piauí, a população do Piauí vai receber 6 bilhões de reais ao longo desses 5 meses. Ora, se nós percebermos algum tipo de efeito multiplicador que esses 6 bilhões vão fazer na economia, suponha que ele seja de 50%. Então, nós vamos ter sair, com a entrada de 6 bilhões, nós vamos gerar uma riqueza no Piauí de cerca de 9 bilhões de reais. O PIB do Piauí deve estar em torno de 45 bilhões de reais. Só para fazer a conta mais rápida, isso quer dizer que só a injeção desses recursos vai gerar alguma coisa igual a 20% do PIB do Piauí. Repito, 20% do PIB do Piauí. E não é apenas isso. A política do governo federal de compensação das prefeituras dos estados, ela prejudicou os estados e prejudicou também os municípios médios e grandes, mas favoreceu muito os pequenos municípios. A imensa maioria dos municípios do Piauí, com raríssimas exceções, e Teresina está incluída nessa exceção, vai ter mais receita no ano de 2020 do que no ano passado. Ou seja, você vai ter uma outra injeção de recursos. Como a economia do Piauí depende muito do gasto público, o que vai acontecer? Nós vamos ter um crescimento também gerado por essa chegada de novos recursos para as prefeituras pequenas do estado do Piauí. Compreendi. Então nós tivemos, por conta da crise econômica, do isolamento, tivemos a queda da produção. Mas nós temos outros fatores que estão levando a produção para cima. Tanto é que em vários municípios, em vários estados do Nordeste, por exemplo, o Maranhão, que está no pico, teve um pico um mês antes do Piauí, muitas cidades já começando a se reabrir, começando a abrir. Então, o que é que acontece? Que não é o caso aqui de Timon do Perto. Timon está acompanhando Teresina.
Mas, por exemplo, cidades que do outro lado do Maranhão, que já começaram a reabrir, estão tendo um crescimento estúpido de, por exemplo, material de construção. Então, a produção, a venda também de supermercados, de bens de primeira necessidade, também bombando. Então, aqui mesmo em Teresina, um dia desse eu estava visitando o supermercado, o gerente me disse que nunca tinha vendido tanto no supermercado quanto agora. E a razão que eles nos davam é basicamente o fato de que o auxílio emergencial tinha levado para o mercado muitas famílias. Só para você ter ideia, em Teresina temos quase 60 mil famílias que vivem de Bolsa Família, que recebem Bolsa Família. A injeção foi muito forte. Antes recebiam 140, então saltaram de 140 para 600. Certo. Então, existe uma massa de demanda agregada, adicional, gerada pelo auxílio emergencial, que já está circulando, agora que está sendo paga a terceira parcela, e que, ao final, vai injetar uma quantidade significativa de recursos e que vai fazer, sem dúvida nenhuma, um processo de recomposição de toda essa crise. É exatamente por isso que, se nós chegarmos no ano que vem, olharmos para trás, a gente vai perceber que a queda na produção do Piauí ela vai ser muito menor do que a gente imagina. Talvez, pode ser até que a economia do Piauí em 2020 cresça mais, tenha um crescimento positivo por conta dessa injeção de recursos. Então, dizer que nós somos otimistas também em relação à questão da economia, porque o protocolo da atividade, da reação econômica, do aquecimento econômico, foi feito meio desigual, não com a agilidade necessária, especialmente em relação aos municípios médios e grandes, em relação aos estados. Não foi feito adequadamente, nem com agilidade nem intensidade em relação às empresas, mas em relação às famílias vulneráveis, o auxílio emergencial foi muito bem feito. Isso deve se elogiar a ação lá do Congresso Nacional e a ação do governo federal, que o auxílio emergencial de fato está funcionando. Está ajudando, tem a economia evitado, muita crise social e vai fazer também com que nós tenhamos um desempenho econômico no ano 2020 muito maior do que muitas pessoas estão imaginando. Prefeito, muitíssimo obrigado pela participação. Acho que bem esclarecedora essa entrevista, bem objetiva, falando do jeito que o povo de Teresina gosta de ouvir, bem simples e bem objetivo e tentando salvar vidas, tá bom? Obrigado, prefeito. Seja sempre bem-vindo aqui ao Bom Dia, tá? Um abraço. Um abraço, tudo de bom. Tudo de bom. Olha, antes de ir para o intervalo comercial,